O que é especiação? Especiação é o processo de formação de uma nova espécie ou mais espécies a partir de uma que já exista. Tá? Então vamos ver aqui passo a passo. Esse tipo de especiação que nós vamos estudar é a mais comum, é chamada de especiação alopátrica. Uma especiação alopátrica é aquela que envolve pátrias, territórios diferentes. Tá? Por isso que nós vamos ter essa divisão desta ilha aqui. Tá? Vamos lá então? Muito bem. Então veja. Eu tenho aqui uma certa espécie de seres vivos vivendo nessa ilha. Muito bem, obrigado. Tá? Tranquilos lá, tendo seus filhotes, comendo, bebendo, se reproduzindo. Aí houve um fenômeno. Por exemplo, houve um terremoto que separou a ilha em duas ilhas. Olha, por causa do movimento das placas tectônicas, montanhas sobem, vales são formados, surgem rios. Enfim, existem várias possibilidades para que você tenha dois territórios aqui que fiquem isolados geograficamente. Mas eu poderia começar essa explicação simplesmente falando, quer saber, olha, um grupo de animais migrou para essa ilha, o outro grupo migrou para esta ilha, e são todos da mesma espécie. Então, essas duas situações são comuns nas provas que você vai prestar. Muito bem? Então, em primeiro lugar, eu tinha uma espécie ancestral, um grupo ancestral, uma população ancestral. É dessa maneira que começam as questões. Então, aí o que aconteceu? Houve uma situação de isolamento geográfico. No isolamento geográfico, tem um fenômeno muito importante. Os grupos não conseguem cruzar entre si. No isolamento geográfico, você tem a seguinte situação. Os indivíduos que estão aqui não conseguem chegar até aqui e cruzar com os indivíduos que estão aqui. Então, foi interrompido o quê? O fluxo gênico. Vou falar de novo. Fluxo gênico. O fluxo de genes entre as duas populações foi interrompido. Tá, e daí? Lembra aquela história da teoria sintética da evolução? Que ao longo do tempo ocorrem o quê? Mutações. Ao longo do tempo ocorrem o quê? Recombinações gênicas. Então, se você tem recombinações gênicas e mutações ocorrendo de geração em geração, o que acontece? É gerado variabilidade. Agora, é óbvio que as mutações que ocorrem aqui nessa ilha não serão as mesmas que vão ocorrer aqui. Então, é gerada uma variabilidade diferente para cada ambiente. E cada ambiente tem as suas pressões seletivas. Ah, o que é isso? Bom, pressão seletiva seriam os fatores selecionadores. Por exemplo, o clima. Esta ilha pode ser mais seca do que esta. Por quê? Porque ela pode estar recebendo uma corrente marítima diferente dessa daqui, como acontece lá em Galápagos. Darwin presenciou isso em Galápagos, e Galápagos tinha várias ilhas com ambientes diferentes em função das diferentes correntes marítimas que ocorriam lá. Tá, e daí? Então, se eu tenho uma ilha mais seca e uma mais úmida, então as pressões seletivas são diferentes. Ou seja, os seres que vão sobreviver aqui são diferentes dos seres que vão sobreviver aqui. Ah, mas eles não são da mesma espécie? Sim, mas de geração em geração, esses dois grupos vão ficando diferentes. E pode ser que no futuro elas sejam tão diferentes que formem raças, subespécies diferentes. Isso quer dizer que elas são um bocadinho diferentes, mas ainda conseguem cruzar e gerar descendentes férteis entre si. Mas, se elas nunca mais conseguirem cruzar e gerar descendentes férteis entre si, mesmo que elas se encontrem, então agora eu tenho aqui uma outra espécie. Então, isso é uma espécie
isso aqui é uma outra espécie. Então, nesta ilha agora eu tenho uma espécie, e nesta ilha eu tenho uma outra espécie. Então, essa população inicial, esse grupo ancestral aqui, gerou duas espécies diferentes ao longo do tempo. Então, nesse momento, eu tenho duas espécies. Por quê? Esses dois grupos não conseguem mais gerar descendentes férteis entre si. Então, agora, nesse estágio final, eu tenho o quê? Eu tenho isolamento reprodutivo. Ah, e como é que é essa história de isolamento reprodutivo? É mais fácil do que parece. Olha, os seres podem ser tão diferentes, tá? Vou colocar no plural porque tem vários tipos de isolamento. Os seres ficam tão diferentes aqui que, em função da anatomia, é impossível eles copularem. Então, a barreira mecânica. Ou, este grupo está fértil na primavera, este no verão. Então, a questão de sazonalidade. Ou, os genes são tão diferentes que eles até cruzam, mas ocorre aborto, porque é uma má formação do embrião. Ou nasce e morre, ou nasce e é estéril. Então, em todos os casos que eu falei, ocorreram o quê? Isolamentos reprodutivos. Portanto, são de espécies diferentes.